Eu vou pregar rapidinho, que a irmã Neide quer ir para casa. Tô brincando, Neide. Mas assim, é questão de 1 hora, 1h30. Só isso, mas nada. Ele vai pregar no Salmo 119. Ah, tá. Esse é bom. Pode ter mesmo. Bom, eu vou falar de um assunto que é bem comum pra gente. A gente conhece bem. Vou falar sobre fé. Mas o que é fé? A gente fala sobre fé, mas se a gente fosse falar sobre fé, o que é fé para você? Muita gente poderia dizer que fé é pensar positivo, né? É pensar, sabe, especificamente sobre um alvo. Imaginar aquela situação, né? Falo para você que não deixa de ser uma verdade. Mas o que a Bíblia fala sobre fé é bem diferente. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 8, versículo 10. Mateus, fica depois de Gênesis. Depois de Apocalipse, né? Depois do Apocalipse, ele está lá na glória já. 8, verso 10. Acharam? Diz assim, Mateus 8, 10. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-vos a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A gente vê, quando a gente vê Jesus falando sobre isso, até assusta às vezes, né? Falei, caramba, em todo Israel não tinha ninguém que tivesse uma fé como aquela pessoa? O que Jesus está querendo dizer não é que essa pessoa fosse uma pessoa mais fervorosa do que qualquer outra, não. E quando a gente fala sobre fé, Jesus também não está dizendo que essa fé era tão grande que ninguém pudesse ter em todo Israel. Não, ele está falando de uma ação específica, de um momento específico. E nesse momento, Jesus olha para os discípulos, para aquelas pessoas que seguiam e fala, olha, eu não encontrei ninguém que tenha uma fé como essa. E nós olhando, quando Jesus comenta sobre isso, Jesus fala com muita propriedade. Jesus fala exatamente o que está acontecendo. Olha, tem pessoas que têm fé. Tem pessoas que têm fé para, sabe, dormir, ora, fala, Deus, eu vou dormir, vou descansar amanhã, vou estar renovado. Ele tem fé para isso. Ele acredita nisso. Tem gente que às vezes vai para o trabalho, ora, Deus guarda meu trabalho, minha ida, minha volta. Você está exercitando. Só que aqui Jesus está dizendo que, comparado com essa situação, ele não encontrou ninguém que tivesse uma fé como esse camarada. E o que Jesus quer nos ensinar? Que nós precisamos desenvolver o nosso senso de fé. Às vezes a nossa fé é pequena. Eu falei, poxa, mas a minha fé comparada com isso aí é nada. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Não adianta nós virmos para a igreja, para o grupo familiar, ouvirmos sobre fé, compreendemos sobre fé, aprendemos sobre fé, mas não para exercitarmos. É semelhante àquele camarada que vai na academia se exercitar, passa 1 ano exercitando. Ele ganha um pouco de massa, mas ele não consegue chegar àquele patamar como os outros. É lógico que tem as vitaminas, tem todos os exercícios certos, mas ele não consegue chegar. E por que ele não chega? Ele é diferente dos outros? Não. Talvez naquele percurso ele tenha falhado, ele tenha deixado de fazer alguns exercícios, ele tenha deixado de praticar, talvez ele tenha esquecido, até mesmo se permitiu, de repente, em alguns momentos, ele faltar aos exercícios, ou deixar de fazer. Mas ele jamais vai chegar. Não quer dizer que ele não seja uma pessoa que frequente a academia. Não quer dizer que ele não vá adquirir músculos. Ele vai, mas pode levar mais tempo. O que Jesus quer dizer, nós vamos ler isso mais adiante, é que
quando você coloca a sua fé em prática, a fé, o seu milagre pode estar próximo ou pode estar distante. Vai depender do seu exercício. Vai depender da sua crença. Vai depender da liberdade que você tem de se permitir confiar em Deus. E aí, aqui ele fala, esse momento aqui, ele fala de um centurião. Vamos ler do versículo 5 em diante, só para a gente compreender um pouquinho. Versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus primeiro prontamente falou: não, eu vou curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Completando aqui o versículo 10. Ao ouvir, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-vos a verdade, não encontrei em Israel ninguém que tivesse uma tamanha fé. Deixa eu lhe falar uma coisa. O centurião, ele era um homem experimentado. Ele era um soldado experimentado. Para você ver o nível de crença que ele tinha, a fé dele era tão grande, porque ele entendia, porque o que acontece? Você é pai, você tem a sua família, na sua casa existe uma hierarquia. O filho não pode dizer para o pai ou para a mãe, entendeu? Que ele tem que obedecê-lo. É o contrário. Se bem que tem filhos por aí que batem na cara do pai, né? Temos aí que bate na cara do pai, bota o dedo na cara da mãe, etc. Por aí vai, entendeu? Existe uma troca de valores. Mas aqui eu quero dizer para você que o centurião, ele entendia a questão da autoridade. Ele sabia que para ter autoridade era preciso você ser experimentado, era preciso você provar daquilo. Era preciso que você passasse por um processo também de estar debaixo de autoridade. O grande problema hoje no Brasil, principalmente com relação às autoridades, é que, de certa forma, existe um desequilíbrio. As pessoas não veem a patente, as pessoas não veem a autoridade. Elas peitam e vão em cima e derrubam, e bate, espanca, faz e acontece. Eu acredito que se nós parássemos um pouquinho e começássemos a analisar em que condição nós estamos, muitas coisas em nossa vida poderiam funcionar de outra maneira. Quando nós olharmos e vemos em que situação nós estamos, em que nível nós estamos, algumas coisas poderiam ser, alguns gatilhos poderiam ser desativados porque a gente estaria debaixo de uma autoridade. Quando nós falamos na questão da autoridade, não quer dizer que A ou B é diferente, não quer dizer que A é melhor do que B, não. Jesus aqui, quando ele olhou para esse homem, ele falou: olha, em todo Israel eu não encontrei gente que tivesse uma autoridade como essa. Primeiro porque ele era um soldado. Ele era soldado romano. Segundo, ele conhecia a questão do nível de autoridade. Olha o que ele falou para Jesus. Jesus, eu não mereço que você entre na minha casa. Lembra de Davi? Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não construiu o templo para Deus. Quem construiu foi Salomão. E sabe por quê? A Bíblia comenta que Davi tinha as mãos ensanguentadas. O centurião,
Talvez eles se olhassem uma condição assim e falassem, poxa, cara, eu sou um soldado. Já prendi muitos cristãos, já fiz e aconteceu aquela coisa. E Jesus vai entrar na minha casa? Eu não sou digno disso, não. Não. Tá errado. Jesus, eu não mereço que você entre na minha casa. Mas se você disser uma palavra, olha, o teu servo vai ser curado, eu acredito que ele vai ser curado. São pequenas coisas que mudam a nossa vida. São pequenas coisas que mudam toda a situação da nossa vida, mas nós precisamos, sabe, ousar acreditar. O centurião foi ousado. Ele falou, Jesus, mas se você disser, olha, uma palavrinha, o meu servo vai ser curado. A gente vai encontrar uma situação bem semelhante em Mateus 15, versículo 28. Não precisa abrir não, só anote para depois você conferir. Mateus 15, 28. Ele fala, ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Aqui é uma outra situação. Primeiro ele falou do centurião que tinha o quê? Uma fé inigualável. Como se ninguém naquele momento tivesse uma fé tamanha. Aqui em Mateus 15, 28, ele fala da mulher que tinha uma grande fé. Nós precisamos exercer nossa fé. Colocar em prática. No mesmo capítulo de Mateus 8, 27, versículo 26, nós vamos encontrar Jesus dizendo o seguinte, olha, porque sois tímidos, homens de pequena fé, que levantando-se repreendeu os outros, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. Aqui nós encontramos 3 situações em que a fé, em particular, foi exercida, em que a fé, particularmente, foi colocada em prática. Aí eu pergunto, e nós? Estamos em qual nível? Em que nível nós estamos na nossa fé? Andar com Deus não precisa de fé. Você precisa simplesmente se dispor. Disposição. Para você ter os milagres, para você conquistar, aí você precisa exercitar a sua fé. Acreditar. Porque não adianta você andar com Deus e não acreditar. Você vai, talvez nem que ser considerado como uma pessoa de pequena fé. Um ambulante. Sem fé. Mas Jesus, quando nos chamou para exercermos uma vida de fé. Porque quando nós colocamos a nossa fé em prática, significa que nós temos autoridade. Tem muita gente que tem... Eu lembro que quando, lá na Querigma, uns 30 anos atrás, uns 30 e poucos anos atrás, a gente expulsava muitos demônios. Tinha dias assim que a gente ficava procurando, onde é que tem? A gente expulsava mesmo, a gente descia os bambus mesmo, entendeu? E capeta tem que andar debaixo do pé, entendeu? E não em cima. E eu lembro que uma vez eu e o Carlos ficamos decepcionados. Porque a gente foi expulsar um demônio e a gente não conseguiu expulsar. Ficamos a tarde inteira na casa desse pessoal. A tarde inteira, sem exagero. Chegamos lá depois do almoço, era 1 e pouco da tarde, viemos sair quase 5 horas da tarde. Hoje eu entendo que foi falta de fé? Não. Fé nós tínhamos de sobra. Tanto que todo capeta que entrava levava uma surrupiada. Mas eles não saíam. Depois a gente conversando, a gente chegou a um consenso de que nós precisávamos não somente de fé, mas de habilidade para lidar com aquela situação. Aí a gente foi começar a olhar a Bíblia, alguns exemplos. A gente se deparou com aquela passagem lá do imundo, né? Que tinha cheio de demônios e foi colocado nos porcos. O gadareno. E a gente chegou naquela situação e falou, então, qual foi o problema que a gente teve? Fé a gente tinha,
autoridade a gente tinha, mas talvez nós não tivéssemos o conhecimento necessário. Não, eu tenho fé, pode pintar o demônio que for que eu boto para correr, não é assim não. Existem, no mundo espiritual, existem hierarquias. Dentro do mundo espiritual, os demônios eles não são mais fortes que você, eles não são mais poderosos do que você, eles não têm mais autoridades que você, mas se você entra no mundo espiritual para lidar contra eles, não conhecendo o ambiente, não conhecendo, de repente, algumas situações que levaram àquela situação da pessoa ficar possessa, algumas coisas. Então, não conhecendo muitas vezes o nível de autoridade, você pode se colocar numa situação complicada. A gente olhando aqui, a gente olhando na Bíblia, a gente começa a folhear, a gente vê que lá em Atos, algumas pessoas foram expulsar demônios. E qual foi? O que eles disseram para os demônios? Vocês vão sair em nome do Deus a quem Paulo serve. Levaram uma sova, levaram uma surra que perderam até o caminho de casa. A Bíblia diz que eles saíram de lá completamente desfigurados, porque apanharam para valer. E eles ainda disseram, né? Paulo não sabemos quem é. Paulo não, isso. E vocês, quem E vocês? é? Eu e o Carlos, a gente não apanhou, mas a gente penou pra caramba. Penou, mas penou. Isso quer dizer que nós precisamos compreender. A fé é diferente de autoridade, do ambiente. Fé é diferente de você, sabe, conhecer toda uma situação. E hoje nós vamos, Jesus aqui, nesses 3 versículos, Jesus mostra 3 situações diferentes. E o que eu quero só colocar para você é do centurião. Porque ele conhecia a autoridade. Isso deu para ele, sabe, uma satisfação em Jesus tão grande que você, poxa, o cara, ele podia muito bem dizer assim, Jesus, se você quiser, vai lá, entendeu? Eu vou estar lá. Se eu não tiver, vai ter gente lá. Mas não, eu não mereço que você entre na minha casa. Mas se você disser uma palavrinha, o meu servo vai ser curado. Quando Jesus fala sobre uma grande fé, ou uma pequena fé, ele não está falando do tamanho, ele não está falando em relação à medida. Tem gente que quando fala assim, grande fé, pequena fé, tem gente que imagina, né? Qual seria o tamanho, né? Mas Jesus está falando de uma duração. Ele não está falando de medida, mas de duração. Significa que, se você colocar em prática a sua fé vai ser persistente. Ela vai insistir, você vai insistir até que o teu milagre aconteça. Muitas vezes nós paramos no meio do caminho, porque existem situações adversas. E a gente não sabendo lidar com as situações, a gente perde o rumo, perde a fé. Muita gente até sai da igreja porque, não, Deus me abandonou, e por aí vai, e não é bem assim. Eu creio que cada um de nós aqui já passou por situações que em algum momento passou assim, poxa, eu não vou mais na igreja não. Não está resolvendo. Eu não vou porque não está resolvendo. Então vou procurar outra coisa. Mas eu quero dizer para você que Deus quer nos ensinar a viver pela fé, a andar pela fé. Nós sabemos que Jesus elogiou um centurião por agir e falar em fé. E o próprio Jesus se admirou dele. A fé desse centurião está tendo contato com Jesus pela primeira vez. E é maior que a minha fé, que andar sobre as águas. E nós precisamos
começar a observar na nossa vida algumas situações. Será que eu estou exercendo a minha fé? Será que eu estou observando direitinho? Será que eu estou entendendo? Tem uma música do Raul Seixas que ele tem uma frase que eu acho interessante, que ele fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A estalactite era construída pela quantidade de água, pelos pingos de água que caem. E com isso leva anos, milhares de anos. A nossa fé tem que ser como essa gota de água. Pequenininha, mas ela faz uma verdadeira, onda no mar, em qualquer lugar. Significa que nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Não se preocupe se é pequena, se você não está vendo o teu milagre ainda. Porque essa persistência que você vai ter, essa insistência, ela vai determinar se você é um vencedor ou se você é um fracassado. Porque vai chegar um momento em que a conta vai chegar. E nós precisamos estar prontos para isso. Nós vemos também que Pedro, outro exemplo de fé, Jesus estava no barco e começou. Aliás, Jesus não estava no barco. Os discípulos estavam no barco, Jesus estava no outro lado da margem orando. E naquele momento que os discípulos estavam ali, começou então aquele vendaval, aquela turbulência. E de repente eles viram, no meio daquelas ondas, um sujeito andando sobre as águas. Parecia um fantasma. Algumas traduções falam que parecia um fantasma. Mas era Jesus andando sobre as águas. A nossa fé tem que ser como a fé de Pedro, mas insistente, porque você vai perceber que Pedro, mesmo tendo fé, ele fracassou. Mesmo tendo fé, ele falhou. Isso é considerado como uma pequena fé, uma pessoa que tem a fé altos e baixos. Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé. E o que foi que levou Pedro a perder o rumo? Foi quando ele começou a olhar para as circunstâncias das situações. O teu milagre está pertinho de acontecer, mas se você olhar para a circunstância, pode ser que demore mais um pouquinho. Porque a circunstância, ela tem a habilidade de levar você para outro lugar. Chamar a tua atenção de forma que você perde o sentido. Tudo que você está fazendo parece que não tem mais sentido. O teu foco a gente não pode perder o foco. Quando a gente perde o foco, a gente perde tudo. Acabou. Aí lá, se passou 7 semanas, né? Tem a igreja que faz campanha de 7 semanas, mas 7 semanas jejuando, 7 semanas, pagando um preço. Quando chega na última semana, acontece qualquer coisa e você simplesmente desiste. Perdeu tudo. Jesus quer dizer para você que mesmo que você tenha a pequena fé, você precisa exercitá-la. Você precisa colocar em prática. Não desista. Fé, entre outros sentidos, significa insistir. Significa não desistir. Quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes desistimos de sonhos? Quantos sonhos nós desistimos? Pensa aí, quantos você já desistiu? Quantas coisas você já começou a fazer, estava quase pronto, pertinho de alcançar e você desistiu? Talvez por qualquer coisa, uma confusão em casa, no trabalho, e você perdeu. Isso não quer dizer que você não tenha fé. Quer dizer que você falhou em ser insistente, em persistir. Jesus disse àquela mulher que encontrou pela primeira vez: grande é a tua fé. Mas se eu não tenho grande fé,
O que é que eu vou fazer então? Insistir. O que é que a Bíblia... Tirar um superpoder, contar uma curiosidade, ou você pode escolher um desafio. Tá amarrado! Um superpoder. Posso te dar um superpoder de fé. Mateus 7, versículo 7, ele fala assim, ó. Pedi! Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscar e achareis. É bater. Insistir é bater. E você vai insistir com quem? Com Deus. Não é brigar com Deus. Tem gente que usa a expressão, eu vou brigar com Deus. Não. Você vai falar com Deus. Eu costumo dizer que Deus conhece todas as suas necessidades. Deus sabe tudo o que você precisa. Tudo. Tudo o que você precisa. Ele sabe. Desde quando você levanta de manhã, você vai tomar seu café até o final do dia, Ele sabe exatamente tudo o que você precisa. Mas eu também digo que às vezes Deus só faz aquilo que nós pedimos para Ele. Ué, Matina, mas se Deus sabe tudo, por que Ele não faz? Porque Ele quer que nós exercitamos a nossa fé. Ele quer que nós pratiquemos a nossa fé. Porque quanto mais praticar a nossa fé, mais fortinho o espiritual nós vamos ficar. Nós vamos ficar mais, sabe, resistente às quedas, resistente às crises, resistente aos problemas, resistente às adversidades. Porque elas vão vir todos os dias. Todos os dias nós vamos ter problema. Todos os dias nós vamos ter situações que vão, sabe, vir para nos parar. E eu vou dizer para você uma coisa. Muitas vezes, nós mesmos nos boicotamos. E por isso a gente não consegue viver a realidade daquilo que Deus tem pra gente. Porque a realidade que Deus tem pra gente é diferente da que você vive hoje. A realidade que Deus tem pra mim é diferente do que eu vivo hoje. E nós precisamos entender que nós precisamos vivenciar. Esses dias no seminário, a gente conversando, foi perguntado pra gente qual a diferença do reino de Deus e do reino espiritual, reino dos céus. A diferença é que o reino de Deus, quando Jesus fala, olha, é chegado o reino de Deus, Ele está dizendo tudo. Tudo que você precisa está disponível. Tudo que nós precisamos. É simplesmente viver pela fé. E engraçado que quando a gente fala sobre isso, o reino de Deus aqui na terra significa que tudo que eu preciso eu já tenho em Deus. O problema é que muitas vezes nós não temos essa capacidade de entender isso. Não desceu para o coração. Se não desceu para o coração, a gente não vai entender. A gente vai continuar vivendo a sombra do reino. A gente não vai viver o reino. A gente vai viver sempre na promessa do reino, mas a gente nunca vai viver no reino. Nunca vai depender do reino, nunca vai viver daquilo que Deus tem pra gente. Porque é preciso que nós, como cristãos, saiamos do nosso aconchego, do nosso lugarzinho quentinho, bonzinho, onde tem tudo ali à nossa disposição. Precisou de qualquer coisa, a gente pega o controle, liga, desliga. Não, a gente precisa sair dessa comodidade. A gente precisa ir avante, ser ousado. Quando nós entendemos isso, nós vamos compreender que quando Jesus veio, Ele veio para fazer tudo novo, porque o primeiro Adão pecou. Quando Adão pecou, tudo que era do reino que estava disponível foi perdido. E Jesus veio para trazer tudo de novo. Amém. Só que para isso é preciso que nós entendamos que nós precisamos exercitar a nossa fé. Não desistir.
Acho que é acho que é a Tessalonicenses que fala todas as riquezas de Deus estão Filipenses 4,19. no mundo espiritual. Está no céu. É só nós simplesmente levantarmos a mão e dizermos, eu creio. Amém? Vamos abrir Filipenses 4,19. Isso aí Eu acho que é Colossenses. acho que é Colossenses. Deixa eu ver. Colossenses 4, Filipenses 4,19 diz: meu Deus, segundo as suas riquezas, Isso. suprirá em Cristo todas as vossas necessidades. Né? Isso. Isso, é isso mesmo. Filipenses 3, 4,19. é isso mesmo. O meu Deus supre todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então tudo que você precisa está em Cristo Jesus. E aí o interessante é que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus entra em nós, passa a habitar em nós. Nós somos casa, nós somos morada de Deus. Mas isso não quer dizer que você tem tudo, a não ser que você vá lá e ouse pela fé. Que você se aposse pela fé. É preciso que nós entendamos isso. Então, alguém com uma grande fé está ligado ao tempo e de perseverança na palavra, até obter resultado do que está crendo. É preciso crer, não desistir. Enquanto alguém com uma pequena fé está ligado à desistência, ao retrocesso, à interrupção do processo, da caminhada, da fé causada pela dúvida, pelo medo, pela ansiedade, pela desistência. Por isso, Hebreus 6,12, ele diz: para herdar as promessas são necessários fé e perseverança. Esses dois elementos caminhando juntos levam você e eu a vivermos pela fé, a experimentarmos pela fé aquilo que Deus tem de melhor para nós. A grande fé que agrada a Deus é a fé que avança para o alvo, que não desiste, que não olha para trás. Toda vez que nós olhamos para trás, nós nos tornamos quase como uma pessoa de sal. Olhamos para Sodoma e Gomorra e esquecemos o que está na nossa frente. Não, vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Já a pequena fé que Deus reprova é a fé que retrocede. É a fé que sempre vai ter uma desculpa. Não, eu vou parar por agora. Sabe por que muitas vezes nós deixamos de viver alguns milagres bem simples? Coisas que nós temos buscado assim, sabe, simples. Deus, eu quero Deus, eu quero viver em saúde. Não quero adoecer por causa do Covid. É simples. Apesar de que muita gente ignora, né? Mas uma das coisas é usar máscara, usar o gel, muita fé e não ficar em lugares aglomerados. Simples. Não quer dizer que a pessoa que está em casa não vai pegar. Mas é simples. São coisas simples que Deus faz para nos ajudar, de forma que nós complicamos tudo. Nós complicamos. Que é tão fácil. Então perceba que alguns cristãos sempre querem ser recompensados ou elogiados. Essas pessoas são aquelas que dizem: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu orei tanto, paguei um preço, jejuei, por que o meu milagre não chegou ainda? Esses dias eu entrei em crise uns dias aí e falei: ai Deus, tem algumas situações aí o pessoal
Não conheço a vida de todo mundo. Eu falei, mas os que eu conheço, eu falei, fulano nem te serve. Vive na bagaceira e tem uma vida melhor do que eu. Aí comecei a falar com Deus, eu falei, poxa Deus, se for assim, fica difícil de servir. Porque como é que a gente pode pregar uma coisa e a gente não está vivendo? Aí ele falou para mim que usou a Aline para falar para mim que as coisas não eram do meu jeito. Nós é que queremos do nosso jeito. Eu que determino o que Deus tem que fazer na minha vida. Sou eu que digo quando Deus vai agir na minha vida. E Deus falou para mim, não é do seu jeito. As coisas vão acontecer, mas do meu jeito. Significa que nós precisamos, além de ter fé, confiar em Deus. E muita gente fala assim, mas eu dou o dízimo. E por que é que Deus não resolve meus problemas? Porque dízimo não resolve o problema de ninguém, meu irmão. A tua fé, quando você dá o dízimo, cumprindo um princípio, resolve o problema. Porque quando você dá o seu dízimo, com alegria, singeleza de coração, tranquilo, Deus, sem pesar, estou trazendo meu dízimo, Deus vai te abençoar. Nós queremos tudo de Deus e não queremos dar nada em troca. É por isso que ele falou, olha, tem um homem de pequena fé, tem um homem de grande fé, e tem a pessoa que crê, sabe, absurdamente dizendo, olha, se tu disser uma palavra só, eu creio que vai acontecer. É isso que Deus quer. Deus quer que nós saiamos do nosso, sabe, quatro paredes e digamos o seguinte, Deus, se tu disser uma palavra, eu creio que vai acontecer. E aí, as coisas vão acontecer, mais rápido do que você imagina. Porque o processo não é seu, o processo é de Deus. Nós é que temos que confiar, nós é que temos que ter fé. Deus está tranquilo. Se o meu filho crê mesmo, eu vou despejar um balde de milagres na vida dele agora. É preciso que a gente tenha essa ousadia. A grande fé persevera no que Deus diz sem vacilar. A grande fé não vê obstáculo. Aliás, a fé não vê obstáculos. A fé não vê obstáculos. A fé não vê desistência. A fé não vê problema algum, ela insiste, ela crê. Ela vence os obstáculos, ela passa por cima dos obstáculos. Nós é que precisamos entender que nós precisamos viver em fé, andar em fé, confiar em Deus, acreditar que Deus pode fazer. Eu digo uma coisa para você, você pode sair da igreja, ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, mas se você não confiar em Deus, em qualquer lugar que você estiver, você vai precisar usar a sua fé. Não pense que é só na igreja que você precisa de fé, não. É lá fora. Lá fora, no meio dos lobos, no meio das circunstâncias adversas, no meio dos problemas, das crises, é que você precisa exercitar a sua fé. É em qualquer lugar. Nós aqui temos a imbecilidade de acreditar que só na igreja nós precisamos ter fé. Não. Jesus diz, creia. O centurião, ele não era cristão. Talvez ele conhecesse. Porque naquele momento ali, com certeza ele conhecia Jesus, conhecia alguns discípulos, já conhecia a história da igreja, mas talvez ele não seguisse Jesus. Mas pelo fato de não seguir Jesus, ele foi crente o suficiente para dizer, se tu disser, olha, uma palavra, o meu servo vai ser curado. O que Jesus precisa de nós é somente isso. Crer no impossível. Como é que é crer no impossível? Imagina crer no impossível. Mas Deus tem o impossível para realizar na sua vida. Quando você acreditar,
quando você ousar acreditar em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que acreditaram, que ousaram. Alguns perderam a vida, mas ganharam a vida no porvir. Não se preocupe se vão rir de você, se vão escandalizar você, ou se vão, sabe, rir da sua cara. Não se preocupe. Viva a sua vida pela fé. Deixa os outros falar o que quiser, deixa os outros bater a boca com os dentes onde quiser, não se preocupe. Talvez o discípulo que andou com Jesus, como ele aqui na terra, tivemos a consciência de que a fé era aumentada como centímetros, metros. Mas a resposta de Jesus era: se tiverdes fé como um grão de mostarda, do tamanho de grão de mostarda. Já viu um grão de mostarda? Eu já tive a felicidade de conhecer. É pequenininho demais, Deus me livre. É do tamanho daquela sementinha, né? Menorzinho. Menor do que aquela sementinha. Aquela semente que a gente usa ali na acupuntura é diferente. Essa é pequenininha. Você viu? Pega um grãozinho de areia. É mais ou menos um grãozinho de areia. E ela dá uma árvore estupidamente grande. Você pode ver Jesus sendo tentado e mostrar a eles que não é o tamanho, não é a medida, mas o quanto se faz com o que tem. A sua fé é suficiente para você viver a sua vida tranquilamente. Vencer os obstáculos, as barreiras, as dificuldades. Não se preocupe, é suficiente. E para terminar, Hebreus 10, 35 a 35 a 39, nós vamos encontrar. Vamos abrir rapidinho. Hebreus 10. Hebreus 10, 35 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A promessa de Deus para você, ela vai se cumprir, mas é preciso que você seja persistente, insista, não desista. Então, quando eu falo, né, que brasileiro não desiste nunca, né? O crente não desiste nunca. Precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, você vai perceber que os obstáculos que têm surgido na sua frente são tão pequenos, insignificantes, que você pode olhar assim: como é que eu pude parar diante disso? Jesus quer mostrar para você que os obstáculos não são nada quando você vive uma vida pela fé. Amém? Deus abençoe.